Glória a Deus. Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor Jesus, amém? Deus é bom, né? Livro de Gênesis, capítulo de número 3. Quero ser bem rápido. Só preciso que você preste bastante atenção, porque quando você pensar que eu estou começando, eu já estou terminando, amém? Até o livro já é o primeiro para ninguém se demorar. Mas o pior é que a gente ainda olha e tem gente lá no meio da Bíblia procurando. Mas é o primeiro, gente. Depois do índice ali, você já vai ver Gênesis, ok? Capítulo de número 3. Louvo a Deus pela vida do nosso apóstolo. Muito obrigado. Deus continue abençoando por confiar a nós. Vamos a partir do verso 8. Capítulo 3 do livro de Bereshit, livro da Gênesis, do verso 8 a seguir. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que eu te ordenei que não comesse? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por que fizeste isso? Maldita será mais que toda a fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Verso 15, a gente encerra. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Amém? Se assenta glorificando a Deus pela palavra. Graças a Deus. Deus é bom. Todos nós conhecemos a história do livro da Gênesis, o livro que foi revelado a Moisés, o qual narra a história da criação. Logo nós entendemos que esse livro foi de fato uma revelação dada por Deus a Moisés, porque Moisés não é antes de Deus, tampouco antes da criação. Então, para que ele pudesse escrever com riquezas de detalhes, logo nós entendemos que foi revelação de Deus para ele. Ele começa dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e estava vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. E de repente Deus começa a liberar palavras de ordem para que houvesse águas, houvesse porção seca, aquilo que nós chamamos de terra, fizesse agora a separação da porção molhada, que fosse mar, lagos, rios, e a porção seca chamada terra, que agora houvesse luz para fazer separação do dia e da noite. Agora Deus dá ordem ao mar para que produzisse os animais marinhos, dá ordem à terra para que produzissem as árvores, e as árvores por conseguinte viessem a produzir os seus frutos. Agora os animais também foram criados agora segundo a vontade de Deus, e durante 6 dias Deus cria tudo, e no final do 6º dia Deus vai coroar agora a sua criação, fazendo o homem. Agora ele forma o homem do pó da terra, insufla em suas narinas o fôlego da vida, e esse homem passa a ser uma alma vivente. Só que o que acontece é que Deus agora vai delegar autoridade sobre Adão, para que governasse sobre a terra e sujeitasse todos os animais que nela houvesse. Agora Adão tinha toda uma agricultura para que ele pudesse subsistir, para que ele pudesse se alimentar. Só que de repente, quando Adão está dando nome aos animais, ele vai perceber, creio eu,
que a vaca tem o boi, o macaco tem a macaca. Ele vai ver que cada animal tem agora a sua disjuntora, tem a sua semelhante, e só ele está sozinho. E Deus vai olhar agora para Adão e vai dizer: não é bom que o homem viva só, far-lhe-ei para ele uma disjuntora, para que esteja como que diante dele. Agora você conhece a história, é a primeira reportagem, ou a primeira vez que é administrado uma cirurgia através de uma anestesia geral. Agora Deus faz com que Adão caia em um sono profundo, tira uma de suas costelas, fecha o lugar com carne, e daquela costela agora Deus vai fazer a mulher, aquela que Adão vai chamar de Eva, a sua companheira, a sua disjuntora. Então agora Deus ama tanto o homem, gente, isso aqui mexeu demais comigo. Por que, Mota? Porque quando eu leio o Salmo 23, eu me consolo o coração, eu me fico tão satisfeito, missionária Franciele, com o cuidado de Deus, porque Davi está dizendo que nós somos ovelhas do pasto, nós temos um pastor que é Jesus, que é Deus, e esse pastor guia nós, pastor Fabrício, que somos ovelhas de seu pasto, em pastos verdejantes e em águas tranquilas. Só com isso eu já percebo o cuidado que Deus tem para comigo, o carinho que Deus tem para com a minha vida. Isso já é motivo de eu me alegrar, de eu rasgar o meu coração em louvor a Ele. Só que lendo agora o livro de Gênesis, eu vou perceber que o amor de Deus, ele transcende, ele vai além. Por quê, Patrick? Porque Deus não deixa o homem e a mulher vagando nessa terra. A Bíblia diz que Deus vai colocar um jardim no Éden e vai depositar o homem e a mulher ali. Patrick, mas por que o seu coração se alegra? É porque jardim não é um monte de mato amontoado. Jardim é uma área reservada. Jardim é uma área preparada. Jardim é um lugar que eu tenho muito cuidado para com ele. Jardim é um lugar que eu separo na minha casa, pastor Ataíde, para colocar as mais belas flores, para plantar as mais gostosas árvores. E Deus está dizendo: é nesse lugar que eu desejei colocar o homem. Ei, deixa eu te dizer, para quem tem mão para levantar nessa noite, o inimigo, ele quer te afundar no lamaçal do pecado e no encharque de lodo. Só que Deus me trouxe aqui para te dizer: Deus ainda tem um jardim secreto para te colocar. Deus ainda tem um lugar reservado, separado. Cuidado para plantar. Fica tranquilo. Deus sabe que eu gosto de pregar com raiva, e antes de começar o culto já taiaram o meu sangue, aí que fica melhor ainda. Vai chover. Aí está lá o homem e a mulher dentro do jardim. Só que é o seguinte: Deus vai dar uma diretriz, vai dizer: Adão, fica à vontade, meu filho. Esse lugar que eu preparei é para tu e essa mulher aí. Só que é o seguinte: come de tudo, rapaz. Enche o pandu com tudo que você vê na frente, fica à vontade. Só que é o seguinte: tem uma árvore ali no meio, não mexe nela não, senhor. Deixa ela quietinha lá, porque o dia que você comer, tu vai morrer. Gente, tu acha que a planta mesmo era venenosa? Tu acha mesmo que Deus ia colocar alguma coisa que mataria Adão ou Eva? Não. Se Deus preparou um jardim para colocar o homem e a mulher, vai fazer uma armadilha? Não. Mas por que então, Patrick, que Deus faz isso? É porque em momento nenhum Deus criou algo mecânico. É que em momento nenhum Deus criou o ser humano para ser um robô. É por isso que não há essa necessidade. Nós falamos em todo o tempo: levanta a mão, adora a Deus, vai. Mas não há essa necessidade. É uma escolha sua. E quando você escolhe não adorar a Deus, você está dizendo: Senhor, eu não tenho motivos algum para fazê-lo.
Você está tão somente invalidando tudo que Deus fez por você. E o sentimento que aflora dentro do teu coração nesse momento é o da ingratidão. O que Deus tão somente queria de Adão e de Eva era obediência. Era sinceridade. A ordem de Deus foi, para traduzir em miúdos, Adão, então somente me obedeça. Você percebe que enquanto Adão está no jardim, vivendo em obediência a Deus, as coisas tudo está vindo fácil para ele. E se eu te disser que a fidelidade traz facilidade? Sabe por que muitas das vezes as coisas parecem ser difíceis? É difícil servir a Deus. Claro, tu é infiel. Claro, tu não obedece. Porque Gênesis está me dizendo, enquanto Adão e Eva estavam fiéis a Deus, pastor Fabrício, na hora que a barriga roncava, eu só estendia a mão, comia uma frutinha gostosa, mas queria alguma coisa a mais, fazia uma fogueirinha ali, assava um carneiro, assava um cordeiro, não tinha dificuldade nenhuma. Mas no momento que deixou de obedecer, a Bíblia diz, Adão, tu vai comer do suor do rosto. Mulher, vai gerar agora com multiplicação de dor. Deixa eu te dizer alguma coisa, enquanto tu andar infiel com Deus, as coisas vai ser difícil sim, as coisas vão ser apertadas, vai ter espinho no caminho, mas quando tu entender e se render, como foi cantado aqui na sexta-feira, Senhor, eu me rendo, Senhor, eu quero obedecer, Senhor, é melhor obedecer do que sacrificar. Tu vai ver que servir a Deus não tem dificuldade nenhuma. Difícil é servir Satanás, mas servir a paz. Eu vim querendo, hoje é domingo. Repimina-se, calabaua. Eu já tô com o sangue talhado de tanto crente ficar me mandando mensagem. Um monte de jovem cheio de mimimi. Pastorzão, servir a Deus é difícil, claro, tribuloso. Então serve Satanás, é mais fácil. Aprende a obedecer, aprende a viver em fidelidade com Ele. Deixa na cor. Deixa igual você deixa pra Manu. Gente, aí de repente tá a dona Eva passeando pelo jardim. Mulher gosta de passear, principalmente quando vê muita flor bonita, muitas árvores. Mulher gosta, gente, não vão criticar a dona não. Aí ela tá passeando no meio do jardim. Gente, que negócio esquisito. Eu estava meditando nesse texto essa semana e fiquei meio esquisitado. Para que essa mulher começou a conversar com cobra? Gente, a mulher começa a conversar com cobra. Meu Deus do céu, eu não vou nem falar o que desceu aqui agora. Rapaz, vai pesar para os homens. Sabe qual é o problema aqui? Porque tem vezes que nós homens não queremos dar ouvido para as nossas mulheres dentro de casa. Aí quando ela acha alguém que ouve, ela nem se preocupa se é cobra. Ela tão somente quer conversar, quer dialogar. Tranquilo, não é palestra de casal não. Aí depois quer reclamar, não, que a minha esposa só conversa com cobra, só com gente ruim, é o tribuloso. Tu senta pra fofocar com ela um pouquinho. Esses dias eu falei com a minha esposa, eu falei, amor, vou começar a fofocar com você. Senta aqui e fala comigo, é melhor tu falar comigo aqui do que falar com os outros na rua. Então conta boa, conta as novas aí. Estreita o relacionamento, tribuloso. Tu quer reclamar que
a tua esposa está lá na rua conversando com A, com B, e tu não para um minuto para ouvir ela. Hoje é ceia, irmão. Aí a Eva começa a conversar com cobra. E o relacionamento estava bom. Estava. Porque no verso de número 15, se eu não estou enganado, a Bíblia diz: e porém inimizade entre ti e a serpente. Peraí, só tem como encerrar algo que começou. Se Deus está falando que vai colocar a missionária Franciele, inimizade é porque a amizade já estava formada. Oh, gente, o que tem de gente se relacionando com cobra? O que tem de gente fazendo amizade com cobra? E está gostando porque está dando assunto. É, jovem, Jesus te achou aqui hoje. A Bíblia está dizendo, e porém inimizade. Quanto tempo já não tinha que Eva estava conversando com aquela cobra, a ponto de criar laços com ela. É por isso que ela deu ouvido para ela. Oh, porque tu não dá ouvido para alguém que tu viu hoje só? Porque tu não vai na opinião de quem você apenas viu agora no meio da rua e pronto. Para você dar ouvido a alguém, você tem que desenvolver um relacionamento, uma comunhão. Aí aquela pessoa fala alguma coisa e você, opa, peraí, já tem tempo que eu estou caminhando com ela, parece ser uma pessoa bacana, parece ser alguém gente boa, então se ela está falando, está querendo o meu bem. Aí começa o discurso entre a mulher e a serpente vai dizer: por que tu não come desse fruto, mulher? Ela vai falar: não, que Deus disse, né? Mas o que Deus disse? Que vocês morreriam? Que não poderia comer? Aí vai entrar a exegese da Eva, a hermenêutica atravessada dela. E ela vai dizer: não, porque Deus disse que não pode comer e nem tocar. Aí aqui já entra o problema da igreja do século 21. Qual é, Patrick? É querer acrescentar e adaptar a palavra de Deus de acordo com as minhas necessidades, para que eu possa continuar vivendo, continuar frequentando o templo, continuar com a igreja cheia. Eu vou afrouxar a gravata. Continuar com a mocidade cheia, continuar com a membresia, tudo 100%. Aí começa a querer acrescentar aquilo que Deus não disse. Mas por quê? Porque lá fora a serpente está soprando, está colocando dúvida. Lá fora a serpente está soprando incerteza. Aí a Eva, que já é mente fraca, não lê Bíblia em casa, a Eva que não vem para o culto de ensino, a Eva que não tem joelho no chão, vai dizer: não, Deus disse que não pode comer nem tocar, mas morre mesmo, rapaz? Aí eu já não sei se morre, né? Aí já bate uma certa dúvida. Mas eu preciso te dizer: pode passar os céus, pode passar a terra. Mateus 25, 24, 35. Mas a palavra dele não muda. O que é, Patrick? Se ele disse que morre, morre. Se ele disse que mata, mata. Tu vai confiar nessa palavra aqui? Ou vai dar ouvido à serpente? Deixa eu ver se tem alguém aqui que ainda confia na palavra dele. Deixa eu... Oh, meu Deus! Patrick, que alegria é essa? É porque tem 9 anos que eu prego a palavra do Senhor. Aí Deus, apóstolo Wellington, decidiu me honrar e me plantou num jardim como esse, que até água de coco tem servido. Repara, Ereba mato que a sé, ele mandou a sai de eternidade. Rapaz, aquela conversa da mulher com a serpente gerou uma dúvida no coração dela, a ponto dela retornar e comer do fruto. Só que mulher não quer fazer nada sozinha. Já viu que nem para ir no banheiro a miséria vai sozinha? Aí, como a mulher não gosta de fazer nada sozinha,
ela vai e leva para o marido. E a última mensagem que eu preguei antes de sair do Brasil foi num culto de família. E eu defendi o Adão. Falei, Adão amava tanto aquela mulher tribulosa. Adão não conseguia viver sem ela. Assim como eu não consigo viver sem a diaconisa Andressa. Faz raiva, faz. Mas eu amo tanto ela, assim como Adão amava tanto a Eva, que ele sabia da sentença. Eu não vou deixar essa mulher morrer sozinha, não. Se tiver de morrer, morre os dois. Se tiver de cair, cai os dois. E quando eu falo de tiver de cair, cai os dois, pelo amor de Deus. Abra sua mente, não estou dizendo sobre pecado. Estou falando sobre a consequência do ato de comer a fruta naquela época, naquele contexto. Então Adão também toma e come. Morreram? Não. Só que imediatamente o espírito de vergonha tomou conta da vida deles, caiu-se dos olhos deles escamas, e eles perceberam a nudez. Eles agora tomaram folhas de figueira, fizeram vestimentas para se tampar. E de repente uma voz ecoa no jardim: Adão, onde estás? Porque era a viração do dia. Deus vinha para ter comunhão com o homem. Porque Deus não te coloca em um lugar e te abandona. Deus não te planta em um lugar e te abandona, não. Todos os lugares que Deus te levar é porque ali é um palco de um relacionamento com Ele. Aí Deus desce na viração do dia para conversar com Adão. Só que nesse dia, algo diferente toma conta daquele cenário. Qual é, Patrick? É porque Adão não estava no lugar da comunhão. Hoje é ceia, irmãos. Adão não estava no lugar da intimidade, pastora Taíde. Adão não foi achado no lugar onde Deus se encontrava todos os dias com ele. Patrick, quem errou ali foi Deus que demorou, foi Adão? Não, foi Adão que saiu. Adão que se distanciou da comunhão. Patrick, mas para que Deus ainda chama e pergunta: cadê Adão? Se Deus sabe de todas as coisas, se Deus vê tudo. Adão está escondido atrás da moita, cheio de vergonha junto com Eva. Aí creio eu que de lá de trás da moita Adão vai gritar: Senhor, eu ouvi a tua voz e temi. Aí Jesus faz uma outra pergunta. Perceba que já é a segunda pergunta que é feita para Adão. Adão, por que comeste desta fruta? Que eu disse para não comer. Adão vai colocar a culpa na mulher. Foi a mulher que tu me destes. Aí Deus pela terceira vez vai fazer uma pergunta, e agora é para a mulher. Mulher, por que tu comeu da fruta que eu disse para não comer? Ela vai dizer: foi a serpente. Perceba que Deus faz três perguntas. E aqui eu quero 5 minutos da sua atenção. Começo a pregar e já termino que a voz já foi embora. Quando Deus chama Adão, Adão imediatamente responde: Senhor, eu ouvi a tua voz. Porque o desviado conhece a voz de Deus. Apóstolo Hélito, quando eu estava no meio das baladas, rebolando, descendo até o chão, tinha dias que eu estava de madrugada ali bêbado, e chorava, lembrando das promessas que Deus havia me falado, me feito. Eu conhecia a voz de Deus me dizendo audivelmente: teu lugar não é aqui, filho. O desviado, ele conhece a voz de Deus. Ele teme a voz de Deus. Aí começa o interrogatório. Porque eu já disse aqui algumas vezes, torno a dizer, perguntas, elas te fazem pensar, te fazem refletir.
todas as vezes que você receber uma pergunta, você vai pensar sobre aquela pergunta. Você vai fazer uma introspecção antes de dar a resposta. E Deus sabia disso. E Deus queria tratar com Adão. Porque Deus, ele não passa pano quente em cima de pecado, não. Deus, ele não alisa o desobediente, não. Esses dias no trabalho, eu falando com um rapaz que trabalha junto comigo, eu falei com ele perguntando sobre a situação de um afastado, de um desviado. E eu falei: varão, não há nada que o ser humano faça para que aumente o amor de Deus por nós. Tampouco não há nada que nós possamos fazer para que diminua este amor. Deus, ele é 100% amor e 100% justiça. Ele te ama tanto, mas tanto, a ponto de te perdoar de qualquer erro que você cometer. A ponto de te abraçar, mesmo estando sujo de lama, morando com porcos. Só que ele é tão justo, que as consequências dos seus erros ele não apaga. Então não confunda isso, gente. O mesmo versículo que fala que Deus é amor, após a vírgula fala que ele é fogo consumidor. Só que Deus quer tratar com o pecador, porque Jesus mesmo diz que nenhum daqueles que o Pai o deu, ele quer perder. É a parábola do vinhadeiro, que passa e vê uma vinha no meio das figueiras, vê uma figueira no meio de umas vinhas que não produz nada. Aí o dono da terra fala: arranca essa miséria que não produz. Aí vem o cultivador e vai dizer: Senhor, me dá só mais um ano, deixa eu trabalhar com ela, deixa eu tratar nela. Se porventura o ano que vem ela não der fruta, a gente arranca mesmo, joga no fogo. Mas esse tratador é o Espírito Santo de Deus, que quer trabalhar em você, que quer te dar uma nova oportunidade, que quer te moldar, cavar a tua raiz, trazer adubo, fortalecimento. Porque na rolaria de Deus nada é desperdiçado. Pode ser o vaso mais ruim, mais rachado que tiver, deixa só o Espírito Santo de Deus molhar um pouquinho. Aí vem Jeová, que é o oleiro, dá um tapa de lado, dá um tapa do outro, começa a mexer por dentro, por fora. Daqui a pouco tá um vaso aprumadinho, daqui a pouco tá um vaso roxinho, parecendo uma uva, mas tá pronto, mas tá de acordo. É isso que o Espírito Santo de Deus quer fazer com a minha e com a tua vida nesse lugar. A psicologia descobriu, a medicina descobriu que para a alma não tem remédio. Para dor de cabeça eu tenho remédio, para dor no corpo eu tenho remédio, para inflamação eu tenho remédio, para gripe, sinusite, qualquer doença que ataque o corpo físico, se tem remédio. Só que a medicina descobriu que a alma não é curada com remédios físicos. É por isso que existe um ramo chamado psicologia. E eu sou psicólogo pastoral, de vez em quando eu atendo o apóstolo Wellington. De vez em quando ele chama e começa a falar, e no final ele sai alegrinho e está curado. A psicologia, ela não te dá remédios físicos, aqueles remédios que são direcionados a você através do seu psicólogo, é simplesmente para render lucros para a farmácia. Sabe o que a psicologia descobriu? É que a alma, ela precisa botar para fora aquilo que está machucando ela por dentro. É por isso que quando você senta em uma cadeira de um psicólogo, ele só te faz uma pergunta e você começa a falar 30, 40, 50, 60, 1 minuto, 1 hora, 2 horas, você só fala. Porque a psicologia descobriu que para curar a alma, precisa ser colocado para fora aquilo que está dentro. Só que eu preciso te dizer que o meu Deus, ele é antes da psicologia. Aí,
ele vai começar em João, capítulo de número 5, versículo de número 30. Ele vai dizer que tem uma mulher que há 12 anos padece de um fluxo de sangue. Aí essa mulher passa e toca em Jesus. Jesus para e fica perturbado, perguntando: quem me tocou? Aí Pedro vai dizer: Senhor, tá a multidão toda te apertando e te oprimindo, e tu quer saber quem te tocou? Ele fala: não, eu quero saber porque alguém me tocou e de mim saiu virtude. Mas espera aí, eu entendo o que Pedro está dizendo. Diaconisa Natália, Pedro está dizendo algo que está respaldado em Lucas, capítulo de número 6, verso de número 19, que toda a multidão procurava tocar nele, porque dele saía virtude e curava todos. Tu acha mesmo que no meio da caminhada Jesus não curou mais ninguém? Só que ele insiste, é porque ele precisava ouvir daquela mulher algo que machucava ela por dentro. Ela não precisava só da cura física, ela precisava da cura interior. Porque no capítulo de número 25 do Evangelho de Marcos, capítulo 5, ela é apresentada como uma mulher, a mulher do fluxo de sangue, a mulher desprezada pela sociedade, a mulher que há 12 anos não tem convívio familiar, não tem convívio com a sociedade, não compra nem vende, se tem marido não deita com ele, não tem comunhão nas datas festivas. Só que quando Jesus está perturbado perguntando quem me tocou, é porque ele queria que ela falasse, porque quando ela falasse, aquilo que estava machucando dentro ia ser expelido para fora, e ela precisava ouvir uma palavra. Qual palavra, Patrick? É que ela não era só mais uma, ela ainda era filha. Ela ainda era filha. Só que segura aí, lá em Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, verso de número 46 a seguir, está Jesus passando em Jericó. Tem um cego ali gritando desesperado. Jesus fala: manda trazer esse homem. O homem é cego, pastor Taíde. Só que quando chega diante de Jesus, Jesus vai perguntar: ei, o que queres que eu te faça? Peraí, ele quer ter vista, é lógico que ele é cego. Só que Jesus quer ouvir ele falar. Só que Jesus quer ouvir ele expor. E para encerrar, João capítulo de número 5, tem um homem assentado já há 38 anos num tanque chamado Betesda. Jesus vai para a festa, se apresenta para esse homem e chega para ele e diz: oi moço, tu quer ficação? A resposta, missionária Franciele, não é imediatamente sim. Por quê? Porque está com a alma ferida, está com a alma quebrada. A resposta é: Senhor, estou decepcionado com os homens porque não tem ninguém aqui. Estou decepcionado com a religião porque todo ano eles vêm festejar e ninguém me estende a mão. E tem outra: estou decepcionado com os céus também, porque o anjo vem, balança as águas, sabe que eu não consigo chegar. Por que não vem e me toca? Não tem jeito não. Aí Jesus está dizendo: curou a alma, filho, curei. Então pega esse leito aí e vem. Pega esse leito aí e vem. Porque 3, 4 ficou de pé. Fica todo mundo de pé que eu encerro agora. Aí para quebrar tudo, vem o salmista no Salmo de número 32, no verso de número 3, dizendo: quando eu me calei, os meus ossos adoeceram. Quando eu me calei, os meus ossos adoeceram. É por isso que ainda tem na palavra de Jesus escrito que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Deixa eu dizer, sabe por que tem muita alma que está sendo afligida por Satanás? Sabe por que tem muito crente até em cima do altar padecendo enfermidade que remédio não cura? É porque está caladinho. É porque Satanás colocou uma máscara, uma venda, um tampão na boca.
Aí o tribulado não pede perdão, não puxa assunto com o irmão, não tenta se envolver na comunhão. Deus está falando, ele prefere apodrecer os ossos do que confessar. Ele prefere morrer com os ossos podres do que abrir essa boca santa para se arrepender, para se consertar, para pedir perdão e para perdoar. Ei, eu vim na autoridade dos céus nessa noite. Eu vim debaixo da fúria do leão de Judá, só para dizer para você: até quando tu vai abrir essa boca só para falar do teu irmão? Até quando tu vai abrir essa boca só para criticar o ministério? Vai ficar com o osso podre, vai ficar doente. Só que Deus me trouxe aqui para dizer para Adão e Eva: eu tô querendo ouvir de você. Eu tô querendo ouvir de você. E hoje é a oportunidade. E hoje é a oportunidade. E hoje é a oportunidade. Cadê? Será que meu maestro pode me ajudar a encerrar? É tu mesmo, meu filho. Vem. Vem. E deixa eu te dizer mais. Lá em Lucas capítulo de número 22, tá Jesus na última ceia, dando a oportunidade para Judas se arrepender e confessar. Vai, deixa eu te convidar a dar a mão ao teu irmão aí.